espero que esteja vendo. Manda mensagem aqui. Mercedes Lourenço, sem áudio. Ok? Tá com áudio agora, mãe? E as pessoas também assistindo. Dá um ok aí se tá com áudio. Então vamos só revisar. São 7 igrejas do Apocalipse. Das 7 igrejas do Apocalipse, 2 não foram destruídas. Esmirna e Filadélfia. Só voltando. Lembrando que as 7 igrejas representam 2 coisas importantes. Representam 7 tipos de cristão e 7 períodos da história. E hoje nós estamos estudando o 6º período, o período da igreja de Filadélfia. Nós estamos estudando o período da igreja de Filadélfia. Vamos então à leitura do texto bíblico e começar então a explicação. Então o áudio aqui, já me deram o sinal aqui que o áudio voltou no YouTube, o áudio voltou no Facebook. Desculpa, irmãos, a gente é novo nisso. E me avisam também se o vídeo está travando, porque no próximo domingo nós faremos então a transmissão só através do Facebook e do YouTube. Não vamos utilizar o Zoom, porque aí o Zoom acaba gastando muito da minha internet, 3 transmissões simultâneas. O texto começa dizendo o seguinte, eu vou falar das características conforme nós vamos estudando. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Quem é o anjo da igreja em Filadélfia? O anjo da igreja em Filadélfia é a liderança da igreja. A liderança da igreja da Filadélfia escreve. O que eu devo escrever? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Olha que lindo. Por que Deus se apresenta para esse período como aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha? Perceba que agora com a reforma, agora Deus possui a chave da vida e da morte, Deus possui a chave da sua igreja. Eis que agora Deus possui uma chave de uma porta aberta, e a porta que se abre agora na 6ª igreja é uma porta que foi profetizada desde Daniel. É uma porta que foi profetizada em Apocalipse. É a porta do conhecimento das interpretações proféticas. Ela foi aberta. E essa porta do conhecimento profético ninguém poderia fechar. E essa porta do conhecimento profético, ele abriria muitas e muitas outras coisas. Essa porta abriria muitas e muitas outras grandezas de conhecimento muito maior. O Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que abriu, ao abrir essa porta aberta, essa porta que abre, irmão, são portas de oportunidades. Quando uma porta se abre, aqui nós podemos falar de 4 tipos de portas, mas é muitas oportunidades que se abriram. É uma porta que se abre, mas muitas oportunidades quando uma porta se abre. Quando você está preso e você vê uma porta e você sai, o que você encontra lá fora? Todo tipo de espécie de conhecimento e liberdade. Quando você está na depressão e abre-se a porta, você consegue sair da depressão. Quando você está numa via do mundo se sentindo acabado, sem conhecimento, abre-se uma porta e você abre oportunidades de alegria sem fim. Então, primeira porta, eu posso falar que é a porta que se abriu do Pai, porque agora há uma porta aberta direto com o trono, sem um intercessor humano, mas tendo um intercessor divino, Jesus Cristo. Abre-se a porta. Simplesmente uma outra porta ela se abre, é a porta da verdade, porque agora com o estudo da palavra, com o poder da compreensão, com o conhecimento agora profetizado por Daniel, quando Deus falou para Daniel que o conhecimento seria no futuro, sela o livro, ele só conheceria 70 semanas, ele não conheceria nada mais além das 70 semanas, ali se abriu uma grande oportunidade. Uma oportunidade grandiosa e maravilhosa de Deus para mim e para você. Oportunidade de conhecimento da verdade. A terceira porta foi a porta do acesso aos santos dos santos, do santuário celestial. O juízo investigativo terá o seu início no final deste período. É um período maravilhoso. E por fim eu posso falar que abriu a porta das oportunidades. As oportunidades fantásticas e maravilhosas se abriram. Um conhecimento fantástico. Olha,
nesse ano é marcado o seguinte, nesse período histórico, mais de 10 milhões de pessoas aguardavam a volta de Jesus. Mais de 10 milhões de pessoas estudavam as profecias de Daniel e Apocalipse. Mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo estudavam. Diz os historiadores que só nos Estados Unidos haviam 10 milhões de pessoas. Sem levar em consideração a Europa, sem levar em consideração todo mundo, era algo maravilhoso. Abriu a porta do conhecimento. O mundo cristão, ele estava radiante, porque agora eles abriam as páginas das Escrituras e a oportunidade do conhecimento floreava. Eles falavam, como nós nunca entendemos isso, como nós nunca víamos isso. Era uma alegria retumbante, era algo fantástico e maravilhoso. Muita alegria. Nós temos aqui em 1792, um grande evangelista na Europa chamado Guilherme Corey. Ele foi tido na história como o maior missionário e motivador. É por causa dele e de outros que vieram junto com ele que a Bíblia se tornou o maior best-seller do mundo. O livro mais vendido e mais lido da face da terra. Começou com o período da Sexta Igreja. Começou com a Sexta Igreja, com esse sexto período, com essa grande luz da abertura do conhecimento profético, do estudo do conhecimento profético. Uma alegria que também vai trazer algumas decepções. Quando a gente se põe muito prepotente, nós não tomamos muito cuidado. Quando você acha que as coisas estão muito fáceis, você esquece de olhar todos os seus pormenores. E eles passarão por algumas decepções teológicas, proféticas, por causa de toda essa euforia, de toda essa alegria. E aqui abriu o conhecimento profético. E esse povo passou por coisas lindas. Eles passaram pelo cumprimento profético de Mateus 24 e de Apocalipse, escurecimento do sol. E escurecimento do sol, a luz se transformar em sangue, queda das estrelas. Isso ocorreu em dia 19 de maio de 1780 e no dia 13 de novembro de 1833. Esse período pôde ver grandes coisas. Ele pôde ver e assistir o grande reavivamento espiritual. Que reavivamento maravilhoso! Que grandiosidade, meus queridos irmãos, eles tiveram. E por que nós aceitamos estas datas se sempre houveram terremotos? Por causa do tempo profético, por causa da interpretação historicista e por causa da marcação, da interpretação e do princípio do dia-ano. Todas estas coisas estavam profetizadas para acontecer dentro de um tempo e num momento oportuno. E dentro desse momento, dentro desse período de tempo profético, todas as coisas aconteceram. Não adianta eu pegar um terremoto e colocar ele fora do contexto. Ele é só mais um terremoto. Não adianta eu pegar uma queda de estrelas e colocar ela fora do contexto. Os eventos proféticos devem estar junto com a cronologia profética. E a cronologia profética, ela finaliza com a profecia de 2.300 tardes e manhã, um santuário será purificado. Nada, absolutamente nada após essa profecia existirá de profecia. Essa é a última profecia de tempo. Jesus pode voltar a qualquer momento após as 2.300 tardes e manhãs. Não há mais um tempo que aguarde. Não há mais uma data profética. Há agora um reavivamento e um preparo que temos que ter. Jesus não volta por quê? Porque ele é longânimo. O fato dele não voltar, a Bíblia diz que assusta e admira até os anjos. Ele diz porque não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham oportunidade de achar a porta aberta. Que todos que estão na escuridão, todos que estão na dúvida, todos que estão na dor, todos que estão achando que Deus não está vendo o seu sofrimento, todos que acham que tem diante de si uma porta fechada, o Senhor Jesus ainda não veio, porque Ele coloca diante de você uma porta aberta. E Ele sabe que tem poucas forças. E Ele diz, passe por ela. Passe por ela. E aí o Senhor Jesus adverte aqueles que ficam na frente da porta como pedra de tropeço, querendo impedir aqueles de entrar. Mas Jesus diz, eu arranco essas pessoas da frente. Você que está sofrendo, a carta de Filadélfia é para esse tipo de irmão. A carta de Filadélfia é para a característica hoje dos irmãos que estão sofrendo. Dos irmãos que de tanta heresias que tem visto na internet, de tanta dúvida, o Senhor Jesus quer dizer para ele, estude a palavra, ore, porque eu estou convosco. Eu sei que você tem pouca força.
Eu sei que você está doente, eu sei que você está passando necessidade. Todo tempo os meus filhos passaram necessidade. Eu vim ao mundo e passei necessidade. Os meus profetas passaram necessidade. Os meus apóstolos passaram por necessidades. Mas eu estou aqui hoje com você. E eu estou aqui com você te dando essa oportunidade com a porta aberta. E que porta maravilhosa. Ellen White diz algo muito interessante. Bom, deixa eu continuar aqui lendo antes de ler esse texto. Verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que coisa linda. Eu já falei sobre a porta fechada e a porta aberta. E a porta está aberta, não está fechada. Ela está aberta para você. Se você acha que as noites estão duras e os dias estão perdidos, e o mundo que nós estamos vivendo está perdido, você tem razão. Ele está perdido. Por isso que tem uma porta aberta. Por isso que Jesus hoje diz, há uma porta aberta, eu coloco diante de você. Porque o meu reino não é desse mundo. Eu venho falando isso todos os períodos históricos. Eu venho falando isso há milênios. Eu não vim dar a você uma qualidade de vida vulgar ou uma qualidade de vida qualquer para morrer nesse mundo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas eu vim para que vocês possam ressuscitar e possam viver uma vida eterna plena. Deus disse isso de tantas formas, de tantas maneiras, mas somos tão tardios de entender. Nós olhamos tanto para o nosso sofrimento que não conseguimos sequer levantar e ir e atravessar essa porta que nos está aberta sem obstáculo algum. E ele diz, olha, eu estou feliz porque você não tem negado o meu nome apesar da dor. Você não tem negado o meu nome apesar do sofrimento. Você não tem negado o meu nome apesar da angústia. Eu sei, eu estou vendo. Mas Jesus faz um apelo. Eu fiz a minha parte. Agora faça a tua. Levanta-te e anda. Passe por essa porta e detenha o conhecimento profético, detenha a liberdade, tenha a vida. Saiba que nesse pôr do sol do mundo, há um nascer de vida eterna para você. Há um nascer de cura e restauração. O verso 9 diz, eis que farei que alguns que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus está dizendo aqui que ele vai humilhar aqueles que nos perseguem. Vai humilhar aquelas pessoas que estão falando mal de você e que apesar de você tá ali passando por todas aquelas dificuldades, dores e sofrimentos, o Senhor Jesus, queridos irmãos, Ele está ansioso para fazer você ficar feliz. Mas sabe o que acontece com essa sinagoga de Satanás? Sinagoga é congregação, Satanás te acusa. São irmãos que se dizem que são judeus e não são. São pessoas que dizem pertencer a Deus, mas não pertencem. E essa classe de pessoas começa a acusar você quando você diz, cuidado. Ela começa a acusar você quando você diz, mantenha-se fé e não se desespere e não caia na armadilha como os irmãos de Filadélfia no final vão cair. Deus não tem nenhuma repreensão contra essa igreja, mas eles vão passar por uma amargura, porque eles foram tão alegres na volta do Senhor, que esqueceram de verificar alguns detalhes, e vão passar por algumas decepções. Talvez nós temos irmãos agora que vão passar por algumas decepções. E o Senhor Jesus quer dizer para você, eu te amo, eu nunca te decepcionaria. A tua decepção é um resultado da tua falta de conhecimento. A tua decepção é resultado de você não saber quem eu sou. Assim como os discípulos se decepcionaram com Jesus. Assim como o povo se decepcionou com Jesus quando viu ele ser preso. Quando viu ele levantado no madeiro. Sabe, tem pessoas que acusam a tua fé. Fique em pé. Pare de ouvir estas pessoas. E ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ouça a voz do pastor das ovelhas e ande por ela. Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, aqui está falando daquela grande angústia, da angústia que eles vão passar,
que a passariam, da decepção de interpretar a profecia de Daniel. Então marcaram uma data para Jesus voltar. Primeiramente marcaram para 1833, e aí depois chegaram a 1844. A data estava correta de 1844, só que o evento, a purificação do santuário, não é o regresso do Senhor. Eles não haviam estudado diligentemente o santuário. Eles não haviam notado os seus detalhes. Eles não haviam estudado o que era a purificação, o que era o trabalho do Senhor no Santo dos Santos. Não haviam percebido sobre o juízo investigativo, sobre a purificação desse momento. Então passaram por tribulação e Deus falou, se você ficar fiel a mim, mesmo se você passar por esse momento que hoje muitos estão passando da Igreja Adventista, muitos irmãos do mundo, com tanta heresia e mentira, com tantas fake news, usando o nome de Ellen White, o nome da igreja, usando Bíblia, o nome de pastor, e sendo tudo mentira, e usando os textos fora de contexto, forçando interpretações que não existem, o fiel Filho de Deus vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o meu Senhor Jesus. Nele eu confio e coloco a minha segurança. Esse não será enganado pelas mentiras. Esse não será enganado pelos desvaneios. Esse não será enganado pelo sensacionalismo. Esse não será enganado pelas mentiras. Porque o nosso Senhor te protege. Porque você ouve a voz do seu pastor. E quando você ouve partes da verdade, uma recheada da mentira, você diz, esse não é a voz do meu pastor. Assim como Jesus no pináculo do templo. O diabo chegou para ele e disse, está escrito. Você, como Jesus, identificará o está escrito, tendencioso, mentiroso, que não vem de Deus. Jesus disse, também está escrito. E ele também usou a palavra para devolver a verdadeira interpretação do texto para aquele inimigo que estava ali o acusando, tentando distorcer a verdade dele. Todo momento o inimigo vai tentar fazer isso comigo e com você. Vamos continuar lendo aqui. Olha, verso 11. Venham sem demora. Bom, deixa eu ler aqui primeiro o texto de Ellen White do Testemunhos, do livro de Testemunhos. Ela diz o seguinte, a mais amarga inimizade, fazendo tudo o que está ao seu alcance para oprimir e difamar seus antigos irmãos e incitar a indignação contra eles, tornar-se-ão os piores inimigos, pois quando os observadores dos sábados forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governos contra eles. Se você está passando por pessoas assim, incitando um monte de coisa, olha, irmãos, tem tanta gente falando mal da liderança da igreja, falando mal do pastor, e usando o texto bíblico de Ellen White, esquecendo a claridade de todos os versos claros e maravilhosos. Estão se opondo àquilo que não se deveria opor, acusando. Esses são os piores. Se você está passando por pessoas assim, e por momentos assim, eis que Jesus te põe uma porta aberta. Eis que Jesus diz que vai proteger. Há outras passagens que eu não vou ler agora. Mas eu quero ler aqui mais uma parte. Vamos para a parte do verso 11. Verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus aqui, ele fala, olha, eis que venho sem demora. Você estava esperando eu voltar. Você se decepcionou nesse período. Mas conserva a tua coroa na decepção. Hoje nós podemos ter um tipo de adventista que pode se decepcionar. E assim, quando nós passamos por um período de sensacionalismo e por um período muito forte, muitas pessoas se decepcionam por aquilo que não acontece. Jesus está dizendo, fixe em mim, firme em mim para não se decepcionar. Firme nas profecias e você não será decepcionado. Se os discípulos tivessem se firmado em oração naquele dia, no Getsemane, se os discípulos tivessem orado e pesquisado melhor as Escrituras e ouvido o que Jesus falou, note, eles andaram com Jesus, ouviram tudo que Jesus falou, entrou por aqui, saiu por aqui. Quando Jesus então saiu ali, foi ali na cruz, eles cresceram. Jesus avisou que seria morto, levantado, ele falou tudo. Só que eles não ouviram, não prestaram atenção. Sabe, conserva a tua coroa. Verso 12.
Ao vencedor falhei coluna do santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu li tudo para explicar agora. O que Deus está querendo dizer aqui de fazer coluna? Como a cidade de Filadélfia, ela encontra-se construída numa região vulcânica. Ela está sempre passando por terremotos e tem sempre que ser reconstruídas e tem sempre que está sendo reformada e construir construções para aguentar terremoto. É muito complexo. Jesus está dizendo para esse período histórico, olha, eu vou dizer algo para você, meu querido irmão. Você terá sua casa num alicerce que não será abalado. Porque para aquele irmão onde Cristo é a rocha, onde ele construiu a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, não na areia, mas na rocha que é Jesus, as tempestades das heresias não vão te derrubar. Os ventos mentira dos vídeos e das news e más novas, fake news, não te atingirão. Porque eis que você ouve a voz do seu pastor como Lázaro e sai da tumba. Eis que você ouve a voz do seu pastor, fiel e querida, e então você está ali com o nosso Deus e com o nosso Senhor. O Senhor aqui ele fala que vai usar o nome da cidade de Jerusalém. Esse nome, ele muitas vezes está associado ao mesmo nome de Jesus. É a mesma coisa. Vai estar associado ao nome da nova cidade de Jerusalém. É um novo nome, o seu novo nome é o nome do Messias. O Senhor, justiça nossa. Jerusalém, em Jeremias, também é dado por nome, esse nome, o Senhor, justiça nossa, para Jerusalém. O Filho de Deus vai ser o Senhor, justiça nossa. O que ele está querendo dizer com isso? Que o nome da cidade, o nome de Deus e o teu nome terá essas três coisas juntas. Cada um terá um nome que ninguém tem. Ele vai dar promessa, o nome será único. Mas dentro desse nome único, terá o nome da cidade, e terá o nome de Jesus, e terá o seu nome junto. Pode não ser longo, como eu e você está pensando, porque no livro de Apocalipse faz alusão do nome da cidade, também como o Senhor, justiça nossa. E faz uma alusão a Jesus, na profecia messiânica, como o Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa como o nome de Jerusalém. Senhor, justiça nossa como o nome de Jesus de Messias. E talvez nós tenhamos o seu nome como Senhor, justiça nossa. Porque é o Senhor quem abre as portas. Mais uma vez eu quero finalizar dizendo hoje para os irmãos. Se você acha hoje que a tua vida está terrível. Se você acredita que a sua esperança acabou. Se você acha que você está na mais pura e densas trevas, como estavam os discípulos. Você consegue imaginar os discípulos naquele dia? Olhando para aquela cruz e dizendo, eu esperava ver o Senhor reinar, mas ele está morto. Você consegue imaginar aquela angústia? Você começa a imaginar a angústia dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus caminhava com eles, eles não entendiam. Então, quando a porta se abriu para eles, e eles saíram correndo. Vocês viram quando os discípulos, os 12, quando os discípulos estavam presos, fechados, com a porta fechada. E então apareceu Jesus. E a porta foi aberta. Vocês viram aquelas mulheres que foram ao túmulo e choravam. Porque a porta estava aberta. E aí elas se encontraram com Cristo. E se alegraram. Porque a porta estava aberta. E quando elas foram até a porta fechada, a encontraram aberta. Jesus foi até Lázaro, que cria nele. A porta da chave do inferno estava fechada sobre ele. O inferno é a morte. A chave da sepultura estava lacrada. O Senhor, então, abra a porta física, porque eu abrirei a porta espiritual. Lázaro, para que creiam que eu tenho poder sobre a vida e a morte, saia da sepultura. E Lázaro saiu. Eis que o Senhor Jesus põe uma porta aberta para você. Ele vê que você hoje pode estar com 8 crianças na casa sofrendo. O Senhor tem visto. E Ele vai colocar uma porta aberta para você. Nós temos hoje pessoas que têm irmãos que estão internados doentes e que não conseguem operar e que não tem tratamento. Hoje nós enterramos um irmão que sofreu por causa disso. Por causa do coronavírus, quantos não estão morrendo contra ele? Precisa de uma cirurgia, mas cirurgia só depois de passar a pandemia.
E ele então precisava de uma ponte safena, precisava de um marca-passo. Nada disso pôde acontecer, porque o momento não permitiu. Se você está com um ente querido assim, e se você está falando, Deus, por quê? Por que meu pai, meu filho, meu irmão morreu assim? Deus coloca uma porta aberta para você. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus, sendo justo, morreu. Quantas pessoas foram martirizadas? Talvez alguns de nós, como a profecia bíblica disse, serão martirizados. Talvez alguns de nós vão morrer por consequência da maldade dos homens, como muitos hoje têm morrido, porque os homens têm negado a assistência a todos e pensado só numa doença, quando existem infinitas delas. Deus, ele coloca uma porta aberta para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor Deus hoje, ele fala ao seu coração. Então são 7 períodos, 7 características. Que Deus abençoe a todos. Que você passe por essa porta aberta, pela oportunidade de abrir sua mente para conhecer a Deus, pela oportunidade de entrar pela fé no Santo dos Santos. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu vou ler agora mensagens primeiro do YouTube. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem, alguma pergunta no YouTube. O YouTube aqui está o Rogério assistindo, o Adriano também, boa noite, obrigado por causa do som. Adriano, consertei. O Luxon, boa noite. A minha mãe não tem som, já coloquei. A Maria Crispim, boa noite. O Valdir, boa noite, está bom. O Rogério, ok, está tudo bem. O Valdir está ok. Valdir, nosso irmão. Marivaldo dormiu e aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Ele dormiu e aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma olhada agora aqui no Facebook. No Facebook aqui, vamos ver os irmãos falando. O Giovanni Pereira falou que está assistindo, a Cássia está assistindo. O Sidney avisou que não está sem áudio, a Fabiana também, mas agora já coloquei o áudio. Espero que todos não desistam de assistir o sermão. A Elaine também, boa noite. A Cristiane, boa noite, está sem áudio, pastor, muito obrigado. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Agora sim, muito obrigado. A Fabiana, agora sim. A Lourdes está também nos acompanhando aqui. A Fabiana, uma semana abençoada para todos. E a Lourdes mandando mais uma vez, Deus abençoe a todos, pastor Fábio e família. Obrigado, irmã Lourdes. Bom, estou aqui com os 2 aplicativos na mão. Fico muito feliz que hoje, com os irmãos, eu aprendi também a usar o OBS e a corrigir os erros que apareceram, que na próxima quarta-feira, creio que não acontecerá. Vamos então fazer uma oração e finalizar. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu perdão e pelo teu amor. Despeça-nos, pais, com a tua graça. Que o Senhor console os irmãos que acham que tem uma porta fechada. Para aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor abra as portas. Para aqueles que estão doentes, que o Senhor abra as portas. Para aqueles que estão perdidos de meio de tanta mentira, que o Senhor abra as portas. O Senhor sabe que temos pouca força, mas o Senhor mesmo nos ajuda a levantar. Que o Senhor pegue nos braços e no colo cada um desses irmãos e irmãs que estão sem forças e atravesse com ele através da porta, para que eles possam receber a luz, a paz e o amor. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Um grande abraço e até quarta-feira, onde continuaremos, então,